Boa tarde, pessoal. Estamos de volta com a programação da nossa Feira do Estudante. Temos mais duas interações previstas agora para o período da tarde. Antes da gente continuar, queria novamente agradecer às empresas e instituições de ensino que estão apoiando o nosso evento. Bom, agora nesse período das 14 horas, nós temos mais um convidado muito especial para falar para a gente sobre qual o futuro das profissões nessa situação que a gente está vivendo em pós-pandemia. Então, depois que essa situação da pandemia, do isolamento social for superada, como que vai ficar o mercado de trabalho, qual o futuro das profissões e o perfil que vai ser buscado aí pelas empresas. Nós convidamos o Renato Rosa, ele é o diretor de recursos humanos da Ideal Consultoria de RH, tem mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos, departamento pessoal, trabalhou em grandes empresas nacionais e multinacionais, como a Bank Boston, o Canal Fox de televisão, a Proge Engenharia e a Even Construtora. É formado em gestão de RH, tem pós-graduação em consultoria interna de RH pela Universidade da Mackenzie, capacitação em competências profissionais, emocionais e tecnológicas pela PUC do Rio Grande do Sul. E ele também é o idealizador do canal Ideal Recursos Humanos no YouTube, que a gente deixou aqui o link para vocês acessarem, com programas de diversidades voltados ao desenvolvimento profissional e pessoal. Bem-vindo, Renato, à nossa feira. Tudo bem? Como você está, Anderson? Eu estou bem, ótimo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado vocês pelo convite. E nós vamos colocar aqui também a nossa diretora, dona Andréia, que vai dar as boas-vindas para você e para o pessoal no período da tarde. Boa tarde, Renato. Olá, tudo bem, Andréia? Tudo bem? Tudo jóia, então, graças a Deus. Em nome da Dona Brasília Cação de Oliveira, né, gostaria de agradecer a participação, né, a sua participação aqui na nossa feira, né, educacional, tá? Agradecer a colaboração, principalmente o recurso tecnológico, que sem ele não seria possível, né, em função de toda a dificuldade que você sabe que a gente tem aqui no Estado. Sim. Né? Então, com essa pandemia, a gente tem sido um grande desafio para a gente a falta de tecnologia, né? A falta de investimento do Estado na área tecnológica, né, deixou a gente, assim, numa situação bem difícil, assim começou a pandemia. Então, ele até tem enviado recursos, PDDE, e a gente tem começado a investir na área de tecnologia. Então, enquanto muitas escolas particulares já têm sites e vários recursos que já entraram em contato com os alunos e começaram um trabalho online, a escola estadual, a gente foi pelo Face, pelas redes sociais, enfim, procuramos outros meios de buscar os nossos alunos, tá? Uhum. Então, eu agradeço muito a sua colaboração aí para que esse evento pudesse acontecer. Estamos às ordens sempre, pode contar comigo. Como a Andréa disse, o Renato tem sido um grande parceiro nosso aí na idealização desse evento. Nós queremos fazer com que chegasse o maior número possível de pessoas, por isso a opção de transmitir via live no Facebook. Nós estamos usando todo um aparato aqui tecnológico, que teve ajuda bastante parceira do Renato e da Ideal, para que a gente pudesse
fazer essa transmissão chegar com vocês no máximo de qualidade possível. E o Renato vai bater um papo com a gente hoje sobre o futuro das profissões pós-pandemia. Os clientes que vocês se apresentassem, não apresentei por cima, mas falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da Ideal, da sua empresa, do seu canal, aí como é que estão os trabalhos aí nesse período à distância. Bom, então mais uma vez, boa tarde a todos e, assim, galera que está assistindo aí, principalmente os alunos da escola, gente, aproveita bastante, não só esse evento, mas aproveite bem todos os eventos que estão tendo aí na internet, e gratuitos e com conteúdos assim, ó, muito bons e que valoriza muito o seu currículo já nesse começo de carreira. Falar um pouquinho do Renato, eu sou casado com a Liliana, estou na área de RH há mais de 20 anos, comecei do nada, assim, caí na área de RH, mas depois eu descobri que eu gostava muito e acabei investindo mais e mais na minha carreira. Trabalhei em empresas de grande porte, aí, como o Bank Boston, o Canal Fox de televisão, já fui professor no Senac, e hoje eu trabalho com a minha consultoria, que é a Ideal Consultoria de Recursos Humanos e Departamento Pessoal. Na verdade, a Ideal, ela faz o quê? Ela trabalha com toda a estrutura operacional da área de departamento pessoal e todos os subsistemas da área de RH, tá? E o foco é ir junto com as empresas, entender quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, oferecer soluções. Na parte de consultoria, nós oferecemos soluções, e na parte de assessoria, oferecemos também a mão de obra para a operação. E no canal do YouTube, nós temos um trabalho bem legal aí, é um trabalho social, voltado para a questão da diversidade no mercado de trabalho, onde nós já fizemos alguns eventos aí bem legais. Eu vou passar rapidinho. Nós já falamos sobre PCD no mercado de trabalho, LGBT+, o afroempreendedorismo, o egresso. O egresso é a questão do ex-presidiário retornando para o mercado de trabalho. Falamos sobre o ESG, que é a parte da questão socioambiental, que é muito forte agora no mercado de trabalho. E, por último, nós conversamos com o ex-vice-presidente do Itaú, que ele bateu um papo bem legal com a gente, falando da carreira dele e de um projeto social que ele tem. É isso. Maravilha. Pessoal aqui dando boa tarde aqui, daqui a pouco a gente coloca aqui na tela. Então, a gente convidou o Renato para falar conosco sobre o futuro das profissões pós-pandemia. Esse tema dessa palestra surgiu aí da preocupação dos nossos alunos, principalmente os terceiranistas, né, os que estão concluindo, sobre, né, como que fica. Nós estamos passando por um momento de grande crise, a gente já falou de manhã, de grande crise financeira causada aí por conta da pandemia, em um período grande de desemprego, né, altíssimas taxas de desemprego. Nós estamos passando por uma situação econômica bastante complicada, e a gente convidou o Renato para fazer essa reflexão conosco sobre a pandemia. Antes da gente falar sobre o futuro, né, vamos fazer um comentário aí, né, relembrar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, sobre a evolução que o mercado de trabalho teve. Então, já vamos mandar aqui a primeira pergunta para o Renato, que não vamos deixar ele nem respirar direito. Então, vamos lá. Para a gente pensar um pouquinho sobre como que foi a evolução do mercado de trabalho, quando a gente pensa em termos aí de revolução industrial, aproveitando, pegando o gancho aí, que é um tema que o pessoal do terceiro ano estuda bastante, que é a questão da revolução industrial. Essa é uma pergunta bem legal, e eu acho que é importante agora, para que a gente possa falar sobre futuro, é muito importante a gente olhar um pouquinho para o passado, para entender, porque muita coisa se cria, mas muito se reinventa, né? Você vê muita coisa que já aconteceu e vai acontecer agora de novo, só que com pessoas diferentes. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, principalmente para os jovens, é uma questão assim:
o futuro vai sempre depender de um respeito pelo passado. E esse respeito pelo passado também são pelas pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes, tá? Porque por mais que elas possam não estar atualizadas com o futuro, elas estão muito atualizadas com a estrutura, que é a base, que veio lá de trás. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela vem no começo lá de 1760 até os dias de hoje. Ela passou por uma fase onde existia a questão da manufatura, então todo mundo trabalhando com as mãos e fazendo seus próprios produtos, e esses produtos fazendo os escambos, né? A partir desse momento, veio a parte da Revolução Industrial na Inglaterra, fazendo com que isso fosse, de uma certa forma, automatizado com máquinas, tá? E que foi bem na questão da Revolução da época do vapor. Então, essas máquinas eram movidas a vapor e facilitava e agilizava a produção. Tá? E foi quando começou a questão de produção em série. Para quem não conhece, é um filme bem antigo também, que fala um pouco sobre isso tudo, que é Tempos Modernos, com Charlie Chaplin. Vale a pena assistir, que você vai ver algo muito parecido com o que está hoje acontecendo, sobre a mudança da evolução no ser humano e no mercado de trabalho. Tá. Em 1850 a 1870 veio a parte a segunda Revolução Industrial, onde pegaram todas essas máquinas que começaram a produzir produtos em série, e essas máquinas começaram a funcionar com a energia elétrica. Então, foi algo muito diferente. E o que aconteceu com isso? Vai ter desemprego, porque agora a energia elétrica é muito melhor do que o vapor. Então, o cara que transportava o carvão, que abastecia o carvão, ou seja, tudo isso vai acabar, porque a eletricidade veio... Não acabou. Acaba melhorando porque novas profissões aparecem, novas funções aparecem. A terceira evolução industrial foi a partir de 1950, onde nós começamos a falar sobre tecnologia. Tá? Então, nós começamos a usar a tecnologia ao nosso favor. Como isso? Então, nós começamos a ter os computadores, nós começamos a ter a automatização dentro do processo. Então, a energia, ela começou a fazer as máquinas funcionarem, mas só que essas máquinas já começaram a funcionar com uma certa inteligência, porque existia um programa ali por trás. Agora vai fazer o quê? Acabou, vai ter desemprego novamente. Por quê? Porque agora a máquina vai tomar o lugar do homem. Não. Aí apareceu novas profissões. Então, existia a programação desses processos. Como que isso acontece? Enfim. E hoje nós estamos falando da quarta Revolução Industrial, que nós estamos falando sobre tudo isso, mas agora com a informação. Então, a eletricidade veio, a tecnologia veio, mas agora nós estamos tendo a velocidade da informação. Então, assim, como eu posso usar a informação a meu favor, a favor do meu negócio, a favor da minha carreira, tá? Então, hoje nós estamos com toda essa questão de sistemas de dados, informações de dados, tudo isso muito forte, redes sociais bombando, a cada momento você tem algumas mais fortes, outras mais fracas, mas várias redes sociais, os seus dados, a todo momento, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, você está gerando informações para um monte de empresa num site do Facebook, num site do Instagram, no LinkedIn, enfim, em inúmeras empresas você está gerando informação só por estar acessando a sua rede, enfim. E isso é legal voltar um pouquinho nesse passado para fazer esse remember, né? Gente, a pandemia está aí, tudo isso aconteceu, mas a mudança sempre aconteceu, sempre existiu. Então, quando a gente vai falar sobre o mercado de trabalho pós-pandemia, para mim, de uma certa maneira, continua trabalhando. É importante
resgate histórico que você está fazendo sobre a evolução, né, da indústria, então desde lá da primeira revolução industrial, como a gente costuma dizer em sala de aula, da primeira para a segunda, para a terceira, e você tocou num ponto muito importante, que é a tecnologia, a introdução da tecnologia começou lá na década de 50, talvez até um pouquinho antes, né? Para essa meninada toda que está nos assistindo, não imaginar que a tecnologia surgiu quando eles nasceram, né? Que a tecnologia já está aí faz bastante tempo. Como você falou, nós não estamos mais na época da tecnologia. A tecnologia já faz parte da nossa vida. Nós estamos na era da informação, que é o que a gente está chamando de indústria 4.0. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa indústria 4.0, o que é essa era da informação que nós estamos vivenciando, que faz parte do nosso dia a dia. Eu vou pôr um quadrozinho para a gente, para mostrar a questão da 4.0. Então, a 4.0, ela veio o quê? Então, hoje você vai ouvir, para quem acompanha o mercado de trabalho na internet, ouve ouve vídeos, enfim, lê matérias, artigos, ouve muito 4.0. Eu acho... eu estou com o áudio aberto. O que acontece? Você vai falar, departamento pessoal 4.0, RH 4.0, marketing 4.0, logística 4.0. O que é esse 4.0? Por que todo mundo fala disso, né? Esse 4.0 é exatamente a coleta organizada das informações. Então, não sei se muita gente aqui já ouviu, quando você fala, pesquisa do Ibope, né? Então, anteriormente, as empresas funcionavam muito com isso. Então, fazia pesquisas na rua. Então, você via muita gente com prancheta na rua, fazendo pesquisa. Qual que é o sabão que você usa? Por que você usa? Ele lava melhor ou não? Enfim, hoje isso não existe mais. Porque na própria rede social você já está dando essa informação. Você tem algoritmos por trás de tudo que você faz dentro da rede social, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, no Twitter, no LinkedIn, enfim, no TikTok, enfim, tudo que você faz, ele tem um robozinho lá por trás que está medindo quanto tempo você fica num assunto, por que você fica nesse assunto, o que você pesquisou para fazer compra, o que você gostou, o que você não gostou, por que você está assistindo essa live de hoje, por que você... E esse robozinho está fazendo inúmeras contas. Inúmeros algoritmos ali por trás. Para quê? Para, no final, dar resultados para as empresas, para que elas possam medir qual é o caminho que ela tem que tomar em função do público-alvo que ela tem, que isso chama de persona. Então, quando você define a persona do seu cliente, a partir desse momento você define quais as informações que você quer dele. Tá, vou explicar um pouquinho mais sobre essa questão de persona. A persona é exatamente isso, você identificar, eu quero abrir um negócio novo. Tá bom, o que você quer abrir de novo? Hoje eu quero abrir, sei lá, um bar. Eu quero abrir um bar. Tá, esse bar é noturno, é diurno, é 24 horas. É noturno, tá? Qual que é o tipo de público que você quer? Você quer um público que beba uma cerveja barata, uma cerveja de médio preço, ou uma cerveja de preço mais alto? E se for, vamos falar do preço mais alto, tá? Qual que é o tipo de copo que eu tenho que usar para essa pessoa? Qual que é o tipo de garçom que eu tenho que ter essa pessoa? Eu tenho que ter tecnologia para atender essa pessoa? Então, essa persona, tudo que você define aí, a partir do momento que você definiu, ok, você entra nos programas que você tem profissionais que trabalham com isso, e ele monta uma estrutura por trás de um site seu, enfim, ou até mesmo uma campanha que você possa vir a fazer, ele monta toda uma estrutura para te dar subsídios de informações sobre o seu cliente. E a partir daí você cria estratégias.
Importante isso que você está falando sobre essa coleta dos dados, né, essas informações que a gente gera o tempo todo para as empresas, para ter o perfil do cliente, gerar estratégias, né? Lembrando que isso foi tema de redação do Enem, se não me engano, do ano passado, que falava justamente sobre a utilização da informação para gerar estratégia, para que as empresas pudessem utilizar, sobre a utilização dos algoritmos, que a gente está gerando o tempo todo. Toda vez que a gente está na internet pesquisando alguma coisa, a gente está gerando informação aí para as empresas. Vamos dar continuidade aqui. Tem algumas coisas que, por mais que a gente fale que as coisas continuem, né, que a tecnologia evolui ou não, mas tem algumas coisas que a gente já pode considerar talvez ultrapassadas hoje. Tem algum exemplo aí de profissão, de empresa que um dia foram muito importantes e que hoje já não existem mais? Eu posso só voltar um pouquinho, Anderson, na 4.0, só para dar um exemplo aqui? Eu vou pedir só para você tirar a pergunta da tela. Tá. Aqui é um exemplo de um quadro, isso daqui é um esportista, tá? Então, um jogador de futebol. Aqui na questão, na primeira coluna em branco, são as competências que um profissional, um jogador precisa ter. E o quadro vermelho e o verde estão as médias baixas, as médias negativas, as médias positivas de cada uma dessas competências. E no final tem um percentual de cada uma dessas competências. Isso são dados. Então, o treinador, o técnico de futebol, dependendo do jogo que ele tiver que for no dia, ele pode usar o jogador conforme esses números. Então, vamos falar, ele tem um jogador, hoje é um jogo que precisa empatar de qualquer jeito. É retranca. Então, ele olha aqui e fala assim, tá, eu não vou pegar o meu jogador que é mais atacante e menos defensivo. Aqui no percentual ele consegue verificar e falar, tá, esse aqui ele tem perfil de atacante, mas ele é mais defensor, então ele troca. Então, isso é uma referência para esporte, mas quando você leva isso para a empresa como um todo, são as mesmas coisas. Você tem lá qual que é o perfil do seu cliente, o que ele faz mais, o que ele faz menos. Isso influencia até, de repente, na cor da embalagem que você está mandando. Agora podemos ir lá para a pergunta. Deixa eu voltar aqui na pergunta. Então, a gente está falando aqui sobre as profissões que um dia foram relevantes, importantes aí, que hoje já não perderam um pouco da sua relevância, da sua importância. Que talvez tenham sido extintas, né? Por que a gente pensou em falar sobre isso, né? Por que acontece? Às vezes, eu já ouvi muita gente falar ou pensar que porque mudou o cenário, acaba-se o produto ou acaba-se a profissão. Não necessariamente. A profissão, de repente, ela muda, mas ela continua. E, de repente, até melhora. Então, eu vou dar um exemplo eu sou de 1973, nasci dia 24, agora eu faço 47 anos. Então, eu vivenciei o leiteiro entregando leite na porta de casa. Então, a minha mãe pagava para um cara da Kombi, da Leco, que era na época, eu nem sei se existe mais, mas todo dia de manhã ele ia lá e jogava 2 saquinhos de leite no quintal. E o que aconteceu? E por que isso acontecia? Porque o leite, ele não tinha essa durabilidade que ele tem hoje, de ficar na caixinha, na Tetra Pak, enfim, ficar na caixinha e durar lá, sei lá, 30 dias, 40 dias na prateleira do mercado. Não, ele vinha no saquinho e se você não usasse hoje, amanhã já estava azedo. Pronto. Então, por isso que essa entrega tinha que ser rotineira e automatizaram a entrega de uma forma efetiva com o leiteiro. Posterior a isso, veio a questão da caixinha Tetra Pak, onde deixou o leite com a mesma qualidade, porém com um período maior sem estragar na prateleira. Morreu o leiteiro? Não. O cara que tira o leite da vaca continua sendo o mesmo, ele só teve que melhorar o processo dele, porque agora, muito pelo contrário, começou a vender mais, então ele teve que melhorar o processo. A pessoa que entregava o leite deixou de entregar leite? Não, talvez não. Talvez de uma perua, ele teve que comprar um caminhão para poder fazer a entrega direto nos supermercados.
Então, esse é um exemplo do leiteiro, mas nós temos também a datilógrafa ou datilógrafo. Então, hoje, que até teve uma evolução da datilografia, que teve o digitador, e o digitador também acabou morrendo, entre aspas, porque hoje tem uma evolução humana também nisso, né? Porque hoje a galerinha, ele já nasce digitando com os 5 dedos, e você fala assim, nossa, como? Nem fez datilografia e sabe digitar com 5 dedos? Mas é uma evolução. E acabou a datilografia? Não, efetivamente acabou a máquina de escrever. Mas o processo de digitar continua. Então, não morreu isso. E ele teve evoluções. Hoje você não tecla só no computador, você tecla no tablet, no celular, enfim. Acabou a máquina, não acabou o processo. Para quem conhece, é mais velho, vai saber disso, mas tinha o telegrama, onde você ligava para o correio e falava assim, eu quero mandar um telegrama para pessoa tal. Aí ele pedia o endereço da pessoa, você passava e você mandava um recadinho. Por exemplo, hoje é aniversário da minha esposa, eu poderia falar, Liliana, parabéns para você, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Aí o cara fechava um envelopezinho e alguém entregava na casa da Liliana o meu recadinho. E era limitado, era tipo um Twitter. Porque você não podia escrever muita coisa também. De uma certa forma, isso acabou? Acabou o telegrama, mas a coisa evoluiu. Então, o que eu quero dizer é que o produto continua o mesmo. O que está mudando é a forma de fazer. Mas essa forma de fazer não quer dizer que foi prejudicial. Muito pelo contrário. Se o volume aumenta do serviço, isso quer dizer que o emprego continua. Tá? O que nós tivemos também, para quem é da escola, conhece muito também a pessoa do mimeógrafo, que existia operador de mimeógrafo. Aqui eu vou mostrar um pouquinho, que aqui é o carregador, o entregador de leite, a pessoa do telegrama e a telefonista, a datilógrafa. Aqui também tem uma função, torneiro mecânico e operador de mimeógrafo. O torneiro mecânico é bem interessante. O que acontece? O torneiro mecânico, há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, aqui em Guarulhos, por exemplo, no Senai, você tinha filas imensas de jovens, meninos, filas assim, quilométricas para poder fazer o vestibular, o vestibulinho do Senai para poder passar e ser um torneiro mecânico, ser um eletricista. E hoje o que acontece? Sabe quem? E ele aprendeu na marra lá, como pegando no óleo e sabendo, medindo peça. E hoje quem faz o trabalho do torneiro mecânico num torno CNC? É um programador. Então o programador ele tem toda a noção de como a máquina tem que funcionar e ele cria peças e uma máquina CNC faz o trabalho de 5, 6 ou mais profissionais de torneiro mecânico. Acabou essa profissão? Essa sim é uma das que eu vi que ela acabou, ou tem muito pouco. Mas aí que está o X da questão, que eu acho que agora encaixa no nosso assunto que a gente quer falar hoje. É assim, eu estudei para ser torneiro mecânico. Eu vi que o mercado foi mudando, a tecnologia veio aumentando. E o que eu fiz? Eu continuei querendo ser um torneiro mecânico, eu quis entender como que a minha profissão iria mudar e o que eu precisava para chegar lá, para continuar nessa profissão. Então, pega isso só como gancho, que nós vamos falar mais sobre esse assunto. E esse aqui também é bem legal, essa imagem. Eu já vi muito disso, tá? Isso aqui é um arquivo de empresa, das empresas do passado. E eram salas enormes. Imagina, se você for falar hoje de uma sala, para você alugar uma sala, de repente, de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, você vai pagar em torno aí de uns 800 a 1.200 reais por uma sala. Existiam várias salas dessas dentro de uma empresa só para guardar papel.
E assim, ainda tinha gente para cuidar desses papéis, tá? Então, hoje, a tecnologia, quando a gente fala da cota 0.0, isso já está tudo dentro da máquina. E se a empresa ou o profissional tiver um gostinho a mais, ele for um pouquinho mais preocupado, ele consegue otimizar essas informações para que ela venha extremamente automática para ele. E só para encerrar, Anderson, eu quero falar não só de tipos de profissões, mas tipos de empresas também que mudaram. Eu vou dar um exemplo aqui da Blockbuster. Isso foi febre mundial, tá? Ganharam muito dinheiro com isso. O que eles faziam? Alugavam-se filmes, fitas de vídeo. E eles foram pioneiros numa coisa que foi o quê? Você não precisava devolver a fita de vídeo no balcão. Você podia colocar numa gavetinha do lado de fora, só para fazer a sua devolução. Pioneiros. Ganharam muito dinheiro. E o que aconteceu com eles? Essa é uma história bem interessante. Quem quiser, procura um pouco sobre a história da Blockbuster no mercado. Eles não se atualizaram. Eles não procuraram avaliar como o mercado estava girando. Por quê? Porque eles tomavam conta de tudo. E o que aconteceu? Veio pouco a pouco, mas veio essas plataformas de streaming, enfim. Aí você vai falar de um Netflix, de uma Amazon, de um Popcorn, enfim. Quebraram. Eu já cheguei a pagar, sei lá, 80, 90 reais numa fita porque eu esqueci de entregar. E aí eu pagava diárias. Hoje você paga 20 reais no Netflix para assistir quantos filmes você quiser no mês. Ele ainda pode dividir a sua ceia com alguém. Então, esse é um outro gancho. Gente, vamos entender como o futuro está nos alertando. Porque por mais que pareça que o futuro ele está lá na frente e a gente não vê, não, mas ele sempre está ali falando alguma coisa para você. Olha que tudo vai dar certo. A Melissa, vou projetar aqui o comentário dela, ela também está dando exemplo aí. Ela chama daquelas pessoas que ficavam dentro do elevador. É jovem mesmo, né? Aquelas pessoas que ficavam dentro do elevador só para apertar os botões dos andares. Hoje não existe mais essa profissão, o famoso assessorista. Uhum. Acho que não existe mais também, né? Nunca mais vi. Assessorista, nunca mais vi. Tomara que não, né? Eu acho que o servidor tem. Que no Hospital do Servidor Público tem assessorista. Certo. A gente também tem um arquivo na escola, arquivo de papel, uma sala com arquivo de papel. Inclusive, arquivo de papel dá muita dor de cabeça. Tem mais umas perguntas aqui que estão chegando, a gente vai projetando aí no tempo certo. Só para falar, eu acho que é um gancho legal desse arquivo de papel que você falou que vocês têm ainda aí, mas o que acontece, Anderson? O arquivo também, ele pode não estar muito... Essa questão do arquivo de papel, ele pode não estar atrelado à falta de tecnologia, mas ele pode estar atrelado à legislação. Então, você pode ter uma legislação que te obriga a isso. Aí é diferente. Porque tem muita... Eu sou da área de recursos humanos e departamento pessoal também, e você vê que, às vezes, para um processo trabalhista, você não consegue levar uma prova digital. Você tem que levar papel. Porque você tem muitos juízes ainda, enfim, processos que eles querem papel. Por mais que você digitalize de uma certa forma, você tem que digitalizar o papel. Não pode estar lá já que você criou uma assinatura digital, enfim. Está mudando. Nós também estamos passando por um processo de atualização, mas tem coisas que não podem ser descartadas ou mudadas em relação à legislação, como você disse, mas tem todo um processo de informatização, né, do sistema Sim. público aí de ensino, e a gente tem visto que muitas vezes os pais, os alunos têm muita dificuldade em passar para este processo digital. Aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui. Daqui a pouquinho eu posto o restante das perguntas que estão aparecendo aí no chat, tá, pessoal? Tem bastante coisa, né? Então o pessoal tá comentando aqui, estão curtindo. Bom, dando continuidade aí sobre, pegando o gancho do que a gente está falando, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre emprego, empregabilidade, as diferenças e as semelhanças entre cada uma dessas áreas aí. Tá, isso é bem legal também, para que a gente possa falar sobre futuro. Então,
o empreendedorismo, o emprego, empregabilidade, é primeiro aquela coisa onde você vai se estruturar para o mercado. Então, quando nós estamos falando de empreendedorismo, é uma questão de implementar novos negócios, criação de novas empresas, tá? E aí nós podemos até fazer um outro bate-papo sobre essa questão, porque é muito interessante. Então, tá, vamos lá. Eu acho que eu sempre faço uma divisão forte entre empreendedorismo ou empresário. Eu acho que são duas coisas diferentes, tá? E quando a gente fala, é como se fosse emprego e empregabilidade, mas nós vamos chegar lá. O que eu acho que é o empreendedorismo? O empreendedor é aquele cara que é aquela pessoa que ela tem uma visão de um negócio, ela planejou aquilo na cabeça dela, como vai ser, por que vai ser, onde vai ser e onde ela quer chegar com isso, tá? E para chegar nesse ponto máximo, onde ela estruturou, eu vou dar um exemplo, ela precisa de 100 mil, ela tem 10 mil no bolso. Ela começa de qualquer forma e ela vai estruturando o negócio dela até ela chegar lá. Então, ela avalia formas no dia a dia dela de melhorar cada dia. Quando eu falo de empresário, o que eu vejo? Eu vejo assim que um empresário, um comerciante, ele já pega um modelo de negócio próprio que já existe, e ele adapta esse modelo de negócio ao bolso dele. Então, existe uma padaria ali, como que o cara trabalha na padaria? Ele abre às 5 da manhã, ele começa a fazer o pãozinho, depois ele... Tá, eu consigo abrir daquele tamanho? Não, eu consigo abrir menor, mas o modelo de negócio é igual. Também eu vou abrir às 5 da manhã, eu vou servir café, eu vou servir pingado dessa maneira, eu vou fazer dessa maneira. E isso você não vê uma evolução, porque ele tá fechado no modelo de negócio. Quando a gente fala de emprego, é aquela pessoa, aquele profissional que, assim, eu vou ser professor, por exemplo. Eu vou ser professor de filosofia. Ok, ele estudou para ser professor de filosofia. A partir do momento que ele estudou, ele conseguiu o diploma, esse diploma é como se fosse o CNPJ dele. Agora eu sou uma empresa de professor de filosofia. Mas o que eu quero com essa empresa? Eu quero ser o melhor professor de filosofia no Colégio Brasília. E acabou. Eu quero ser o melhor... Tá, quantos professores de filosofia tem no Colégio Brasília? Tem 2? Então tá, você vai ter que ser melhor do que o outro. É isso que você decidiu na sua vida. Eu vou ser o melhor profissional de departamento pessoal. Tá. Onde, nesse formato, você quer ser o melhor assistente, o melhor auxiliar, o melhor coordenador, o melhor diretor? Tá. O que é esse melhor? Eu quero ser o melhor analista. Tá bom. E ele vai ser, até se aposentar, analista. Ele não vai fazer ele vai ser muito bom analista, mas ele não vai se motivar a nada mais que isso. A empregabilidade já é diferente. Trazendo para o assunto, de novo, do professor de filosofia, então o Anderson, ele quer ser o quê? Eu quero ser professor de filosofia. Tá, pegou o diploma, CNPJ, ok. Agora, o que você quer? Eu quero ser o melhor professor de filosofia do estado de São Paulo. E eu quero ser o melhor profissional de filosofia, tanto na parte acadêmica, quanto na parte de literatura. O sonho é muito maior. Então, para isso, você vai ter que fazer muito mais coisa na sua vida. Então, você vai ter que se aplicar muito mais, você vai ter que ler muito mais, você vai ter que se avaliar nas tecnologias, o que está acontecendo, vai ter que ter um network muito forte. E, gente, eu acho uma coisa assim, network. Quando a gente está falando de network, eu vou até pular um pouquinho, mas eu já aprendi muito na vida. E eu vejo muita gente grande falar nisso, assim, se você estiver no lugar onde você é o melhor no assunto, você está no lugar errado. Porque o bom é sempre a gente estar com alguém que é melhor que a gente. Porque você tem alguma coisa para oferecer sempre, mas você está ali absorvendo para você, seja esponja de conhecimento. Então, você, galera, que está aí para o mercado de trabalho, que quer começar, seja esponja. Mas
não seja uma esponja aleatória. Tá? Não vamos ser uma esponja, o que eu até brinco, TikTok, vai. Fica lá e tudo que está ali você vai absorvendo como se aquilo tudo fosse bom para você. É fato. Quando a gente está falando de empregabilidade, você, entre esses, o empreendedorismo e a empregabilidade, eles te dão mais chances de aprendizado. O comerciante, o emprego, o empresário, o emprego, eles te dão mais garantias, mas ele pode não te dar crescimento. E aí você... Eu não estou falando que nenhum é ruim e o outro é bom, mas você tem que decidir o que você quer da sua vida. Se você quer ser um bom empregado, vamos falar, um frentista de posto de gasolina, se é isso que você quer da sua vida, feliz, mas você só tem que entender onde que você quer chegar para amanhã não estar reclamando. Então, eu sempre falo, se cerque de pessoas melhores que você. Se cerque de pessoas boas que possam trazer informações positivas para você. Então, acho que é mais ou menos isso, Anderson. A questão da minha carreira, eu sempre trabalhei com a empregabilidade. Eu sempre entendi que eu precisava oferecer um pouco mais. Tá? Eu acho que é isso. Senão, se me deixar, eu vou falando. Nós temos muitos exemplos, né? Principalmente falando que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre tecnologia, falando um pouco sobre empreendedorismo, e nesse gancho que você está falando, uma palavra aí que está aparecendo muito, que é a questão das startups aí, que são empresas que começam utilizando bastante da questão da tecnologia, e como você falou, algumas dão muito certo, outras dão muito errado, por falta de vários desses aspectos que você está falando, principalmente a questão do planejamento. Tem umas perguntas aqui, eu vou postar dois comentários aqui, e uma pergunta que eu acho que tem a ver com a próxima pergunta que a gente vai fazer aqui. Primeiro, sobre a Blockbuster, aí o Eduardo fez um comentário falando sobre como a academia, né, Academia de Cinema, que comanda a premiação do Oscar, são bem receosos em relação aos filmes on streaming, né, e falando um pouco sobre essa questão da atualização, que o Renato falou, a Academia de Cinema ela é um exemplo típico de uma ideia, ela é uma empresa, né, porque ela gera um dos eventos mais vistos, talvez o evento mais visto do mundo, depois dos eventos esportivos, mas ela é um claro exemplo de uma empresa que não se atualizou, né, e continua tendo uma visão bem retrógrada em relação à premiação mesmo que ela faz, mas ela está tentando se atualizar. E nós temos, tem um outro comentário aqui, que depois eu respondo. Nós temos um comentário aqui do Henrique, uma pergunta, na verdade, do Henrique, que fala sobre qual a importância do conhecimento digital no mercado de trabalho atual. O Lucas deu uma complementada aqui, falou que acredita que o conhecimento digital ajuda as empresas a atingir as suas metas, afinal, são as empresas que estão acolhendo todo tipo de conhecimento. E aí a gente vai partir para uma outra pergunta aqui, que é justamente sobre isso, né? Quais competências os nossos profissionais precisam ter para competir no mercado de trabalho agora, né, dentro dessa lógica de indústria 4.0 que a gente estava falando, e mais ainda nesse pós-pandemia. Bom, isso é bem interessante, porque competências, elas sempre existiram, tá, Anderson? Elas sempre tiveram aí, desde os nossos avós, nós ouvíamos isso, o seu avô era muito trabalhador, o seu avô era pé de boi, tudo que dava para ele. Nós só viemos melhorando a terminologia da qualidade, né, do nome. Então, hoje, nós damos alguns nomes diferenciados. Então, a primeira coisa, comunicação clara e assertiva. Nós já batemos um papo, né, Anderson, que nós estávamos falando sobre a questão de interpretação de texto. Eu vejo muito que o pessoal se apega a questões que a mídia joga para nós, e que fala assim, então a informação tem que ser no máximo em 5 segundos, 10 segundos, para a pessoa poder pegar e se interessar. Gente, pode até ser. Pode ser um mindset, alguma coisa que vem aqui no cérebro e dá uma chavinha aqui para você se interessar.
mas tem que prestar atenção no que está lendo. Tá? Não é só ler por ler. Ouvir música. Não é só ouvir a música e decorar a letra. Entende o que aquela letra está dizendo para você. Se ela tem sentido ou não. Até eu comentei com você, né, Anderson, que tem uma música de uma dupla sertaneja, que agora eu me esqueci o nome, que ele fala que eu sou o seu mar, eu sou o seu céu, eu sou a sua respiração, eu sou o chão que você pisa, eu sou a água que você bebe, coisa do gênero. E aí uma amiga nossa falou assim, nossa, essa música é linda. Eu falei assim, eu não achei. E por quê? Eu falei assim, pô, o cara é um prepotente, né? Na música dele, se ele não existir, a moça morre. Ela não é nada na vida, porque ele é tudo para ela. Mas a moça achava linda, porque o conceito dela não estava na letra, estava em todas as outras informações que a música dava, menos a letra. Tá? Porque tem harmonia, tem música, tem instrumento, enfim. E essa questão de comunicação clara e objetiva, então, para quem quer entrar no mercado de trabalho, esquece que o mercado de trabalho seja essa coisa do VC, então é VC, todas essas terminologias de internet que você usa com seus amigos, esquece. Porque um e-mail seu, uma informação sua, uma forma incorreta de você se postar, até mesmo num grupo de WhatsApp dentro da empresa, pode custar o seu emprego. E você tem que lembrar que ali é outra coisa, voltando lá no começo do nosso bate-papo, respeito sobre a qualidade das pessoas. Então, no mercado de trabalho, você vai ter pessoas jovens iguais a você, pessoas medianas e pessoas mais velhas. E todas elas se completam dentro de uma incorporação. Todas elas se completam no mercado de trabalho. E o respeito tem que ser mútuo, tanto da parte de cima para baixo, como vice-versa. Então, ter comunicação onde que você acredita que os seus amigos vão entender, você tem que pensar se dentro do mercado de trabalho, dentro da empresa que você está trabalhando, se vão entender também. Tá? Eu já tive e-mails que eu recebi falando assim que, numa empresa de call center, que falava assim, estou mandando, o analista era o analista de call center, estou mandando um analista em anexo até o DP. Aí eu falei assim, pô, como que ele está mandando analista pelo e-mail e vai chegar aqui? Não dá. É uma informação besta isso que eu estou falando, mas só é uma informação, e você tem que pensar como você fala, né? Para não virar chacota, para você ter um desempenho melhor. Porque no mundo corporativo, por mais que essa coisa que vocês veem aí na internet, ganhe dinheiro, fique milionário em um mês, que é só ler 3 livros, fazer um curso de 7 dias, esquece, gente. É acordar cedo todo dia e trabalhar. É assim que a coisa funciona. E trabalhar muito. E o dia de amanhã é uma oportunidade enorme para você ser melhor do que você foi hoje. Essa é a melhor oportunidade. Então, você tem que se esforçar muito, você tem que fazer muita coisa para que amanhã seja melhor. A próxima coisa, gestão de tempo das atividades. Gente, isso é muito importante. Eu já tive vários colaboradores, eu já tive um time de 25 pessoas, e que não só a administração do tempo, mas também procrastinar. Isso é um absurdo. E isso está muito ligado, os dois. Então, eu estou lá fazendo um trabalho importante, por exemplo, um processo de admissão de um novo funcionário. E, ao mesmo tempo, eu estou preocupado com o meu WhatsApp pessoal. E, ao mesmo tempo, eu estou preocupado com o meu Facebook. Ao mesmo tempo, eu estou preocupado que a minha galera está programando alguma coisa para... Hoje é segunda-feira, eles estão programando de fumar narguilé, acho que é esse o nome, narguilé ou narguilé, na sexta-feira. E hoje é segunda. E eu prefiro estar ali olhando isso porque eu não posso ficar longe da turma. Eu não posso deixar de fazer parte do grupinho. Gente, o grupinho não vai te dar dinheiro. Quem vai te dar dinheiro é aquele lugar onde você está sentado trabalhando. É a empresa. Então, ali você está prestando serviço. Você está trocando o seu tempo por dinheiro. Então,
presta atenção nisso. Eu estou trocando meu tempo por dinheiro. E se eu estou trocando meu tempo por dinheiro, o tempo é a minha oferta. Então, é isso que eu tenho que dar para a empresa. Então, eu tenho que trabalhar o tempo que eu estou lá. E não focar em outras coisas que não seja isso. Porque o que você vai estar fazendo? Nada. E aí, quando o seu amigo que faz diferente é promovido, quando o seu amigo que faz diferente, que estudou, tem mais do que você, o que acontece? Muita gente, eu já vi muito nessa minha vida, cai no vitimismo. Ah, é porque ele é puxa-saco. Ah, é porque ele é cheio das coisas. Ah, é porque tem pai rico. Não é. Também a pessoa se esforça. Antes de ir para o vitimismo, olha para você e fala, quanto que eu me esforcei para chegar no lugar dele? Para conseguir aquilo. Criatividade no mercado de trabalho. Gente, criatividade é assim. A mesma que você tem para fazer as brincadeiras, fazer videozinho na internet, querer fazer TikTok. Uma coisa, por exemplo, eu sempre falo de TikTok porque eu estou vendo bastante, porque eu avalio para poder falar sobre gestão de pessoas. Aí você fala, nossa, eu sou super moderno, porque eu estou no TikTok e eu faço meus vídeos. Gente, todo mundo dança igual. Ninguém está fazendo nada de novo. É todo mundo com a dancinha para cima, para baixo, para cima, para baixo. Faz 500 pessoas faz do mesmo jeito. Isso é criatividade? E se você faz essa mesma dancinha, desculpa. Você está perdendo seu tempo. Então deixa esse povinho dançar com a mãozinha para cima e para baixo e vai procurar outra coisa que vale a pena para o seu futuro. Tá? A resiliência e ser adaptável. O que acontece? Que vai na primeira coisa que eu falei sobre respeito, né? Então, primeiro é que, assim, a resiliência ela é o fato de você conseguir ser flexível no processo, tá? Eu sempre dou um exemplo do bambu, tá? Quando você vê um bambuzal, você vê um vento forte, vamos falar de um vento de 100, 120 km por hora, o bambu vai, ó, ele vem até aqui embaixo, o vento passou, ele volta. E ele aguenta essa pressão, porque ele tem uma função, e ele aguenta. E o mercado de trabalho vai te dar essa pressão. Tá? O mercado de trabalho, seja por uma questão interna, seja por uma questão externa, seja até pela uma questão familiar, tá? Você tem que fazer o seu melhor no trabalho. E essa questão da resiliência é isso. É você aguentar a pressão, porque depois que você aguenta a pressão, você volta mais forte. E quando você volta mais forte, você volta, de uma certa forma, com mais conteúdo. E quanto mais conteúdo você tem, melhor para você. Hoje a gente precisa entender, gente, que é o quê? Antes nós falávamos muito que tempo é dinheiro. Hoje, tempo e informação é dinheiro. Mas só que os dois têm que ter qualidade. Se você passa muito tempo fazendo uma mesma coisa onde não está dando resultado, não vale a pena. Aí você tem que pegar o quanto você tem de informação e falar e pensar o que eu posso fazer diferente para esse meu tempo otimizar. Uma das coisas que eu tenho, e é algo que eu acho que é negativo em mim, mas que se torna positivo, eu não gosto de fazer a mesma coisa sempre. Eu não gosto, por exemplo, academia. Eu odeio academia. Por quê? Porque a academia tem que contar. E eu não gosto daquilo. Eu não gosto de ficar com aquela pressão, eu tenho que ficar contando 1,20. Então eu sempre tento, e por conta disso eu sempre tento fazer algo diferente para que eu não precise estar fazendo aquilo lá amanhã de novo. Então foi uma forma que eu cresci na minha carreira. Então eu fazia processo de admissão. E aquilo era maçante. Eu falei, tá, eu preciso passar isso para alguém. Como que eu vou passar isso para alguém? Eu criei um manual. O manual ele tinha um passo a passo, ele tinha política. Eu criei toda a estrutura. Aí a primeira pessoa que eu tive a oportunidade falou assim, mas ele não sabe, não tem problema, vem aqui. Eu ensinei, a pessoa viu o manual, em uma semana e meia eu estava fora do processo. E eu comecei a fazer isso com todos os meus processos. Por quê? Porque eu sempre estava olhando para o meu chefe. Então, quem sempre estava acima de mim? Então, se eu era auxiliar, eu estava olhando para o assistente. Tá? O que o assistente faz? Eu quero fazer o que ele faz. O que o analista faz? Eu quero fazer o que ele faz. O que o coordenador faz? E para eu fazer o que o coordenador faz, eu precisava deixar de fazer o que eu fazia.
mas eu não podia largar de uma só vez. Então, eu tinha que deixar isso com qualidade e bem feito. A inteligência emocional. A inteligência emocional é a cereja do bolo de tudo isso. Por que acontece? Eu vou dar um exemplo prático. Briguei com a namorada e a briga foi feia. E hoje eu tenho uma reunião super importante que é a entrega de um projeto na empresa. Se você não tiver isso bem traçado na sua cabeça, você vai se... E aqui nós estamos falando de emprego, nós estamos falando de mercado de trabalho, nós estamos falando de relacionamento. Então, por isso que eu vou focar no mercado de trabalho. Se você não tiver uma inteligência emocional muito estruturada, o seu projeto vai ter uma entrega ridícula. Porque você vai estar pensando no seu relacionamento, que ele vai ser mais importante que isso no começo, do que o projeto, nesse momento. E você se prejudica. Ah, Renato, mas, poxa, todo mundo pode acontecer isso na vida? Pode. Por isso que eu estou falando para você. Você tem que tratar a sua inteligência emocional. E aí, como que eu trato a minha inteligência emocional? Vai ler, vai estudar, vai ver os vídeos, vai ver gente grande que dá informação disso para você e treina. E treina, porque isso ninguém nasceu sabendo. Tá? Aí você tem que treinar. E hoje, nesse momento de pandemia, de uma certa forma, eu vou agradecer, porque muita coisa boa, mas muita coisa boa mesmo, veio de graça para o nosso colo. Semana retrasada, eu fiz um curso de 7 dias com a Camila Farani, que é uma das maiores investidoras anjo do Brasil. 7 dias de graça ouvindo a mulher. De graça. Foram 2h30 cada dia. Sabe quanto custa isso? Se você fosse ouvir ela num congresso, enfim, você ia pagar uns 5,5 pau, 7 pau. Para ouvir ela falar o máximo 1 hora. Eu ouvi 14 horas da mulher de graça. Isso valoriza a inteligência emocional. É isso. Desculpa, Anderson. Não, é isso, mas é isso mesmo. Inclusive, já que o nosso tema aqui também, inclusive, é o pós-pandemia, vários desses aspectos que você falou, aliás, todos os aspectos ficaram ainda mais evidentes durante esse período de trabalho à distância, que a maioria das pessoas estão vivenciando. Tiveram que desenvolver todas essas competências, essas habilidades socioemocionais que você tá enfatizando, por conta do trabalho remoto, e as empresas, assim, todo mundo teve que se adaptar e desenvolver ainda mais essas competências, que só para fazer o gancho aí com os meninos, só lembrando, são essas competências socioemocionais que são trabalhadas aí nas disciplinas do Projeto Inova, né, que são a disciplina de projeto de vida, de tecnologia, das eletivas que os meninos começaram a ter este ano. Vamos falar um pouco então das profissões do futuro? Do futuro, não futuro, né? Futuro. Na verdade, daqui a 2 meses. Essas que eu vou listar, na verdade, elas já estão aí, tá? A única coisa que ainda não aconteceu, de uma certa forma, é elas serem mostradas com mais ênfase, porque muita gente ainda está presa. Mas eu só vou pegar um pouquinho antes do home office, que você tocou no assunto. O que acontece? Por mais que hoje, e isso vai acontecer, tá? Já tá. Por mais que hoje a gente fala assim, o home office é o futuro. E todo mundo tá, que isso é legal, tá? Gente, vamos colocar uma coisa na cabeça, que é aquilo que eu falei sobre o arquivo, quando o Anderson falou. Existe uma coisa que é legislação, independente de qual legislação. Então, quando esses movimentos sociais que aconteceram agora estão vindo, e as pessoas têm que se adaptar ao movimento social, que é a questão da pandemia, a legislação está aqui atrás ainda. E ela só não se mexeu ainda a favor ou contra isso que está acontecendo, porque ela está esperando isso acabar. Porque a hora que isso daqui acabar, a legislação vai vir, porque todo mundo vai começar a reclamar de alguma coisa que está acontecendo agora. E a legislação não está preparada. E por ela não estar preparada, vão começar a ter muitos assuntos diferenciados, onde vão ter processos trabalhistas, tá? Ou até mesmo quando você está falando hoje de processo civil ou criminal, onde que a pessoa que está sendo julgada está sendo vista por videoconferência, enfim,
Isso ainda pode criar brecha lá na frente para falar que o processo não foi feito de uma maneira correta, porque a legislação é antiga. Então, quando a gente está falando sobre isso, também aí para quem for empresário, pai de aluno, que seja empresário, enfim, que esteja assistindo, é prestar atenção nisso, porque às vezes tem muita gente aí que está entregando salão, entregando escritório, porque fala agora tudo vai ser home office, e pode não ser. Tá? Mas vamos falar das profissões do futuro. Existe uma muito forte aí, que é a Eco-Relações, tá? Para quem quiser ver no meu canal lá do YouTube, tem uma live com a Sônia Favaretto, que se chama ESG. ESG é o quê? É um movimento mundial voltado para a questão socioambiental. Ok? Tem uma empresa que se chama Nossa, me esqueci agora, mas eu vou lembrar até o final. Que ela é uma investidora mundial, tá? Então, o que acontece? Tem muita gente no mundo que tem dinheiro, e muito dinheiro. Só que eles não querem ter empresas, enfim, ser diretores, presidentes. O que eles pegam? Eles pegam esse dinheiro e investem nessa empresa, e essa empresa investe em várias empresas no planeta Terra, em qualquer lugar. E uma das formas desse investimento acontecer hoje é o quê? É que o investimento ele tem que estar atrelado a um planejamento referente ao meio ambiente. Tá? E como isso vai... Então, para eu conseguir um investimento, eu tenho que ter um planejamento sobre relações sobre a ecologia. Tá, tem um profissional para isso no país, ou seja, onde... Não, ainda não. Então, essa é com certeza uma profissão que vai crescer muito nos próximos 5 anos. A área de inovação, ou seja, não só informação, mas inovação, o quanto que eu posso pensar lá na frente, o quanto que eu posso pensar que as coisas podem ser diferentes, o quanto que eu posso hoje voltar do meu trabalho para casa e pensar assim, nossa, eu rever os meus processos e falar assim, eu posso fazer diferente e melhor amanhã. E você tem gente especializada nisso, e só nisso. E-commerce, tá? O e-commerce, marketing, vendas, logística. Aí quando você fala, o e-commerce, tá? Mas agora as pessoas estão tendo suas próprias lojas virtuais, né? Em função da pandemia. Mas até aí, quem quiser fazer a coisa acontecer direito e não ser só no gratuito, só naquela coisa pouca que as plataformas te entregam, você vai precisar de profissionais. Então, você vai precisar de um profissional de marketing, onde você vai investir para fazer a sua marca crescer. Eu sou muito bom na parte de tecnologia. Você sabe vender? E como vai ser o novo vendedor nessa área digital? Tá. Então, agora, já resolvi o marketing, eu já fiz, agora eu estou tendo cliente vindo me procurar, agora a minha venda é boa, tá, e a sua entrega? A parte de logística, ela está sendo boa? Não só estratégico, como tecnológico também. Então, o RH deixar de ser só o cara que vai dar treinamento, que vai dar desenvolvimento, que vai dar férias, que vai dar cesta básica, ticket restaurante, fazer festa no final do ano. Mas um RH que vai pensar junto com o negócio da empresa. Então, para onde a empresa vai? Então, com as minhas competências de gestão de pessoas, como que eu posso fazer com que as pessoas se motivem a chegar onde a empresa está querendo? Técnicos em telemedicina. O que é isso? Você está tendo muita medicina à distância também, com robótica. Tá, aí você então eu vou ter que ser médico. Não, mas quem é o cara que faz toda a parte do sistema funcionar para o médico e colocar a mãozinha dele aqui em São Paulo e operar lá na Rússia? Depende de alguém fazendo essas máquinas funcionarem, a parte de tecnologia. Então, telemedicina também é algo muito forte que vai acontecer, porque o que acontece?
vai ficar mais barato, não mais barato, mas a locomoção, a distância vai diminuir em função disso. Pode ficar o mesmo preço até, mas vai diminuir a distância. Então, esses profissionais vão ser necessários. A questão de jurídico, trabalhista, tributário e outros, é aquilo que eu disse. Muita gente não está enxergando isso agora. Mas quando a pandemia passar e que todo mundo voltar ao seu estado normal, não estou falando que vai ser um novo normal, porque eu nem gosto muito dessa frase, mas a pessoa voltar para o seu estado normal, é onde as dores vão começar a acontecer. E quando as dores começam a acontecer, eu vou apontar o dedo para quem me fez doer. E o que acontece? A legislação está atrasada, essas áreas de jurídico, trabalhista, tributário, criminal, elas vão ter que se atualizar muito rápido para poder atender a demanda que eu acredito que vai ser muito grande. Porque hoje, nesse período, vamos falar que do começo da pandemia, vamos falar de trabalhista até o final do ano, e que Deus abençoe que a vacina saia, muita gente não está se movendo ou reclamando das empresas, por quê? Porque eu tenho que manter meu emprego, porque está tendo desemprego alto e eu estou empregado, graças a Deus. Mas deixa a coisa melhorar. A questão de logística, entrega e transporte, isso daí é fato, porque por mais que a tecnologia esteja aí, alguém está comprando alguma coisa de alguém. E ainda não inventaram o teletransporte. Então, as coisas vão ter que chegar até a sua casa, né? Então, isso vai vir muito forte também. A cibersegurança, o que acontece? Vamos falar do home office. Então, na minha empresa, lá onde estava todo mundo trabalhando bonitinho, eu tinha um baita de um servidor, eu tinha uma equipe de TI, eu tinha as portas fechadas para a questão de hacker, vírus, enfim, porque eu tinha tudo lá. Aí o que acontece? Home office, todo mundo para casa. Aí eu abro janelinhas no meu servidor para que as pessoas com o computador dela, pessoal, entre no meu servidor via internet. Só que o computador desse meu funcionário pode estar extremamente cheio de vírus. Ele já pode ter um hacker por trás desse computador. Então, o que acontece? O pessoal da cibersegurança é uma área que vai crescer muito também para fazer esse tipo de proteção. A especialista em nuvens também, voltando lá para a questão dos arquivos que nós falamos, né? Então, hoje todo mundo coloca na nuvem. Beleza. Todo mundo coloca na nuvem. Vai procurar. Né? Aí você quer aquela foto legal que você tirou há 3 anos atrás. Não acha. Está na nuvem. Aí você tem lá 7.000 fotos, você tem que olhar uma a uma, porque não tem uma logística dentro da nuvem para você procurar. Isso eu estou falando de foto. Vamos colocar numa empresa para documentos, enfim. Então, quem for especialista também nessa questão de nuvens e saber... Na verdade, o cara da nuvem é aquela mulher do arquivo que nós mostramos na foto. Nada mais diferente disso, mas só que é um cara com tecnologia, é mais moderno. E como não pode deixar de existir, né, a questão do dinheiro, o pessoal da área financeira também, mas só que tem uma diferença que eu vejo hoje no mercado. O pessoal da área financeira de investimento para a pessoa de média e baixa renda. Porque nós mesmos, os brasileiros, começamos a notar que com essa pandemia nós temos que guardar dinheiro, tá? Que nós precisamos ter uma reserva financeira. E nós não estamos acostumados com isso. Nós não estamos. O que nós fazemos eu guardo um dinheiro para comprar um carro daqui a 6 meses. Aí depois eu guardo o dinheiro para trocar o carro. Eu guardo o dinheiro para comprar uma casa. E esse guardar dinheiro, às vezes, não é nem guardar. Primeiro eu vou lá e faço financiamento e vou pagando. E a gente não faz o contrário, de investir o dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para nós. E isso é uma coisa que vai acontecer muito. Até se chama os AAI, que são Agente Autônomo de Investimento, que está muito forte no mercado agora. Você deu vários exemplos aí de profissões. A Fernanda perguntou se a psicologia vai ser uma boa profissão para cursar após pandemia.
uma profissão para cursar, na verdade, né, uma profissão para exercer pós-pandemia, já pensando em termos de, de estudos acadêmicos, e aí eu vou estender a pergunta da Fernanda para outras áreas também, que são essas áreas de formação mais genéricas, administração, contabilidade, direito, que é mais ou menos o que está no rol aí de opções dos nossos alunos, porque as opções que você deu são sempre bastante específicas. Então, vamos pensar assim um pouquinho dessas coisas mais genéricas, para a gente chegar do genérico para o específico, que é o futuro aí que você está colocando para nós. Bom, a questão de psicologia vai ser uma profissão boa para cursar pós-pandemia. Fernanda, eu acredito que a psicologia ela nunca vai morrer, tá? E eu também acredito que não vai ter tecnologia para fazer essa leitura tão cedo, porque eu acredito muito na empatia, em poder entender o sentimento do outro e poder motivar a pessoa a ser diferente, enfim. Mas aí depende da área da psicologia onde você vai querer atuar, né? Aí a pergunta muda, ou a resposta muda. Porque a psicologia em si, ok. Agora, qual a área você tem interesse de atuar depois que você fizer psicologia? Acho que fica meio no ar ainda. Se ela puder escrever de novo. E o Eduardo só fez o comentário, né, que a cada ano está mais difícil, mais complicado seguir uma profissão na área cultural. Então, eu vejo essa questão seguinte, Anderson e Eduardo também. A questão da área cultural, para mim, a cultura, de uma certa forma, ela é uma informação que é passada de uma forma... isso, para mim, é cultura, o que a gente está fazendo aqui. Eu estou me expressando com você, você está se expressando comigo. Eu acho que, assim, aí depende como que é essa cultura, né? O que ele está dizendo. Por exemplo, eu vi da Fernanda Torres falando que a cultura no país está sendo... Eu não quero politizar aqui, tá? Mas que está sendo cerceada, enfim. Mas porque baixaram os investimentos na parte da cultura, com a Lei Rouanet, enfim. De uma certa forma, eu não vejo que a cultura está sendo cerceada. Se você tem qualidade para procurar patrocinadores, por que eu preciso do Estado? Se realmente a sua arte ela é algo positivo e que favorece a população como um todo e tem resultado, eu não vejo que você tenha que procurar o Estado para te ajudar, efetivamente. Eu acho que não é a área cultural que é um problema. O investimento, eu acho que o lixo que está tomando o lugar da área da cultura. Por que eu digo isso? Vou voltar lá para o TikTok. O TikTok, eu vou ver isso, vai querer me processar. Tem muita gente, talvez, Eduardo, perdendo 2, 3 horas por dia ou mais vendo videozinho mesmo, que eu estou falando, a mesma dancinha, durante o dia, e esse mercado da cultura não está sendo visto. Então, talvez, não é que o mercado não esteja sendo valorizado, talvez o mercado precise se reinventar para fazer a atração acontecer. Bom, vamos... Eita, a gente já passou aqui do horário aqui. Vamos encaminhar para o final com a última pergunta aí, que afinal que é o tema da nossa palestra, né? Então, depois de tudo isso, né, o que a gente pode dizer sobre o futuro das profissões pós-pandemia? Anderson, para mim e para todos que estão aí ouvindo, assistindo, para mim o futuro da profissão pós-pandemia é trabalhar, gente. É trabalhar, é autoconhecimento, é saber o que você quer para o futuro, onde você quer chegar. Tem que saber. Se você não sabe o que você quer fazer da vida, primeiro descubra o que você quer fazer. Descobriu o que você quer fazer, procure quem são os melhores nisso e veja o que eles trilharam para chegar até ali. E a partir desse momento você vai lá e se
monitora para que isso aconteça. Uma coisa que eu digo, eu já vi alguns jovens, adolescentes, que a gente conversa, o que você quer? Ah, o meu pai falou que isso é legal. A minha mãe falou que isso é legal. Gente, esquece. Seu pai já tem a função dele. Sua mãe já tem a função dele. Seja lá qual for. Qual que é a sua? Qual que é o seu sonho? Tá? Se você ainda não tem, vá procurar. E, de novo, não vai ser no TikTok que você vai encontrar. A não ser que seu sonho seja ser... Que até tem até profissão para isso, né? Que chama TikToker. Agora, ou... muita gente agora quer ser digital influencer. Digital influencer. Ok, cara, eu acho super legal. Mas tem conteúdo? Se não tiver conteúdo, de repente você vai ser frustrado. Mas também tem aquela coisa, Anderson. Eu tenho conteúdo, meu conteúdo é ruim, mas vende. Você está feliz? Se você estiver feliz e ganhando dinheiro, ok, gente. Parabéns para você, seja feliz. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: procure algo que te faça feliz. Dá muito dinheiro? Amém. Então você vai ser rico e feliz. Dá pouco dinheiro? Dá pouco dinheiro. Ok. Você vai ter pouco dinheiro, mas feliz. Quando nós voltamos lá para a inteligência emocional, gente, eu já trabalhei em alguns lugares onde eu não era feliz, mesmo na minha profissão. E é horrível. Eu já pedi demissão de empresa onde eu ganhava bem, porém eu não fazia algo que me deixava feliz todo dia para acordar e ir até lá. Pedi demissão. Então, o meu exemplo é: seja feliz. O que você, seja pós-pandemia, seja agora, seja daqui a pouco, acabou essa live, apareceu uma proposta, vai te deixar feliz? Vai fazer. Se não vai te deixar feliz, procura algo que te faça feliz. Eu acho que é isso. Tinha um comentário sobre a cultura aí, o que foi? Eu não consegui ler. Da professora Vanessa. Está falando sobre a área cultural ser extremamente importante, pois através dela que formamos nossa criticidade, nossa visão de mundo, né? Para o Eduardo aí não desistir. O Eduardo é nosso artista aqui da escola. Temos sempre que acreditar. Sim, é exatamente. Então, Vanessa, e o Eduardo? Eduardo, te deixa feliz? Cara, se te deixa feliz, é isso. O que eu posso ser melhor amanhã para poder fazer isso que me faz feliz? E nem tudo a gente precisa de um outro para poder fazer com que o nosso sonho aconteça. O cara mais importante para o seu sonho acontecer é você. Se você acordar e deixar a primeira pessoa do dia, que é você, que você se vê no espelho, e você se deixar desmotivar, esquece, tudo vai dar errado. Agora, se você acordar, ela é músico ou ele é o quê? Eduardo canta, dança, não sei se ele toca. Ele atua também, mas eu não sei se ele toca, não tenho certeza. Depois você escreve aí, Eduardo, se você toca. Então, se hoje não deu certo uma coisa, então, hoje à noite, antes de dormir, tenta cantar melhor do que você cantou ontem. É isso que vai dar certo, porque fora isso eu não vejo outro resultado. Eu vou falar assim, gente, vai fazer MIT porque é o melhor, vai estudar no Mackenzie porque é o melhor. Eu já vi gente do Mackenzie que não se deu tão bem, e eu vi gente estudando na UNG, na Uninove, onde alguns falam assim, é faculdade menor, ou não é tão de renome como o Mackenzie, e são extremamente profissionais capacitados, gabaritados no mercado, reconhecidos. E aí? É correr atrás do sonho. Estou aprendendo. Legal, Eduardo. Tem mais 2 anos aqui no Brasília ele para se apresentar. Bom, Renato, quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Seu bate-papo, a interação que foi grande, que a gente não conseguiu nem projetar tudo aqui que o pessoal estava falando, mas eu acho que foi muito valioso, extremamente positivo para os nossos alunos, também para as famílias, aí que a gente viu também tinha bastante gente das famílias, dos alunos aí interagindo, e agradecer novamente a parceria que a gente fez aí para esse evento, sem você, sem a Ideal, a gente não estaria conseguindo realizar. Então, quero muito agradecer a sua participação e
que venham outras parcerias dessas aí no futuro. Com certeza. Eu que agradeço vocês, agradeço todo mundo aí que participou no chat, que nos assistiu, a Andréia, ao Anderson, que é um cara muito legal. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer. Uma coisa que eu quero só deixar claro aqui, eu falei sobre LinkedIn. Se vocês não ouviram, eu falei acho que umas 5, 6 vezes durante essa conversa. LinkedIn. Se você não tem e você quer um desempenho profissional, quer saber como que a coisa vai funcionar, vá lá. Então, sai um pouquinho do Facebook, sai um pouquinho do Instagram, do TikTok, do WhatsApp, e vai para essa plataforma chamada LinkedIn, entenda como ela funciona, coloque as suas informações, porque ali, gente, é uma plataforma profissional que vai te levar para perto de muita gente boa, tá? Então, façam isso. Se não fez, acabou aqui, ainda tem mais uma live às 4 horas, depois dessa, vai para o LinkedIn e faça o seu perfil. Se tiverem dúvidas, entra lá no canal, tem o site da Ideal, eu não sei se você colocou na descrição do vídeo. Na descrição desse vídeo tem. O pessoal está perguntando no canal do YouTube da Ideal. Aqui na descrição do vídeo tem o canal, mas eu vou. Vamos postar de novo, a gente sobe de novo na página. Tá, deixa eu pegar aqui também. Mas assim, gente, vejam a questão do LinkedIn, porque ele é muito importante para você profissionalmente. Ele vai te trazer uma bagagem enorme referente a... Deixa eu só pegar aqui para vocês. Vou colocar no chat. Só um momentinho. Eu vou colocar aqui no chat. Coloquei no chat aqui o canal. O YouTube. Então, se vocês puderem também se inscrever, enfim, acompanhar a gente, vai ser muito bom. E é isso. LinkedIn é um negócio. LinkedIn é a palavra da vez referente a profissionalismo, onde você vai conhecer pessoas, tem artigos incríveis lá, tá? Tem muita gente boa. Você consegue chegar perto de profissionais que você vê no mercado que você não imagina, mas você, pelo LinkedIn, você consegue chegar, tá? Faça isso. E na descrição desse vídeo no YouTube tem o meu canal e tem o meu LinkedIn. Se vocês precisarem, entra lá em contato que a gente conversa, tá bom? Beleza. O Caio está comentando aí também sobre a importância do LinkedIn. Conseguiu atuar o trabalho através dessa plataforma. Então fica a dica aí para o pessoal. Assim que a gente finalizar aqui, a gente volta agora às 4 horas com mais uma live, tá? E a gente vai deixar todas as dicas aí. Vamos postar também o link aí do canal da Ideal na nossa página daqui a pouquinho. Tá bom, Renato? Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Muito obrigado pela parceria, tá bom? Fica com Deus. E daqui a pouquinho a gente volta, gente. Obrigado, até já já. Tchau, tchau.